Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais um podcast Reunião de Pais. Eu sou Juliana Pereda e hoje aqui comigo está o Padre Tiago Fragoso, padre da paróquia Santa Cruz aqui de Mogi das Cruzes. Muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, Juliana. Bem-vindos também a todos que nos acompanham nesse podcast Reunião de Pais. Muito bom. Padre Tiago, desde já peço desculpas pela Elaine, que não está aqui com a gente hoje, mas certamente vai acompanhar a gente aí no YouTube e no Spotify. Espero que seja uma conversa muito frutuosa para todo mundo que estiver assistindo. Vamos começar, padre, pela pergunta que eu acho que todo mundo acaba fazendo para um padre, né? Que é essa curiosidade de saber como uma pessoa se decide, opta pelo sacerdócio, por uma vida de entregas, de renúncias, enfim. Eu queria que o senhor contasse para quem estiver ouvindo, né, para nós, como é que foi essa trajetória da sua vida e que culminou na decisão de se tornar padre. O Evangelho de São Mateus, ele tem uma passagem muito interessante que é o chamado, o dono da vinha vai chamando em vários horários diferentes, vários trabalhadores para a vinha. Então tem os que são chamados na primeira hora, depois são chamados mais adiante, e tem os do último dia. Eu sempre digo que eu sou o operário da primeira hora, porque desde muito criança eu quis ser padre. Desde meus pais dizem que eu abri a boca dizendo que queria ser padre. Nunca pensei na vida em ser outra coisa senão padre. Até gostaria muito de ter sido militar, curiosamente, porque minha família tem militares. Mas sempre quis ser padre militar, capelão militar, sempre associado ao sacerdócio. De modo que isso foi uma decisão muito orgânica na minha vida, e que começou muito cedo mesmo. Então, desde criança, eu brincava com coisas de padre, brincava de celebrar missa. Que curioso! Inclusive, na sala de aula, minha professora, a diretora do colégio que eu estudava quando era criança, ela dizia que eu sempre tive um pouco de espírito de liderança quando criança. Não sei se continua, mas tinha quando era criança. E ela dizia que eu juntava as crianças para fazer a oração antes da merenda. Antes do lanche. Então, eu juntava as crianças, punha todo mundo de joelhos, e ali a gente fazia uma... E as crianças obedeciam? Obedeciam. Ou seja, eu tinha realmente esse espírito de liderança. E muito cedo eu tive... minha família tinha muito contato com padres, né? Tem outros padres na família, bispo na família, enfim. Então foi uma decisão muito orgânica. Era uma família católica? Então, a minha família, quando a gente fala de família, é uma palavra muito abrangente. Família fala de realidades até um pouco distantes. Quando eu falo família em geral, avós, tios, essa família era católica, existe um berço muito católico. Meu avô, por exemplo, meu avô materno, o avô Fragoso, ele foi seminarista durante 11 anos na Paraíba, né? Eu sou paraibano. E meu avô foi seminarista, então isso influenciou muito também, né, na vida inteira da família. A religião tinha um lugar muito especial no coração da família. Isso já não era tão concreto quando você caía para o universo dos meus pais. Meus pais casaram na igreja, dizem-se católicos, hoje frequentam um pouco mais, né? Sobretudo minha mãe frequenta um pouco mais. Mas nunca foram aquela família católica como nós temos de um ideal. Né? Então, meus irmãos e eu não tivemos uma formação religiosa a partir dos meus pais. Tá. Mas houve uma pessoa muito importante na minha vida, na minha e dos meus irmãos, que foi a minha bisavó materna. A bisavó. A bisa. Eu tive o privilégio de conhecer, né, nós temos 8 bisavós, né? Os pais dos nossos avós. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Dos 8 bisavós, eu conheci 6. Caramba! Todos do lado paterno, ou seja, os bisavós e as bisavós paternos, e as bisavós maternas. E uma delas, a mãe da minha avó materna, vovó Isaura, que a gente chamava de Dadá. Eu não chamava Dadá, não. Todo mundo chamava, menos eu. Chamava vovó Isaura.
Vovó Isaura, ela morava ao lado da minha casa. Então era parede com parede. E tinha um portãozinho por fora e eu vivia mais na casa dela do que na minha. Sim. Inclusive dormia lá. Que delícia, hein? Era que muito bom. presente. A vovó era muito boa, mas era muito dura. A vovó era a gente brincava, era uma sargentona, governava a família, né, com cetro de ferro. E foi uma pessoa muito importante na minha vida e dela eu aprendi muita coisa. Foram duas figuras de proa, digamos assim, na minha formação inicial. Minha avó, essa minha bisavó, e o meu avô materno, esse que foi seminarista. Esse que fez o seminário. Mas que aí acabou não seguindo adiante, né? Não. Era uma história muito curiosa, porque os tios dele, ou seja, os irmãos do meu bisavô, o vô Manuel Fragoso, os irmãos dele, todos tinham um filho padre. Um deles teve 3 filhos padres. Então eram 4 primos que tornaram-se padres. Sim. Um bispo, Dom Fragoso, eram 3 irmãos. Um bispo, um carmelita, Dom Antônio Batista Fragoso era o bispo diocesano. Ele depois teve um irmão, Dom Frei Domingos Fragoso, carmelita, morou muito tempo em Recife. E, inclusive, eu conheci os 3. E Frei Hugo Fragoso, que era historiador, era franciscano, morava em Salvador. E ainda hoje existe o Frei Aloísio Fragoso, que mora em Recife. Então, eram 4 primos padres. E meu bisavô não tinha um filho padre. Meu avô, sendo o mais velho, decidiu ir para o seminário para agradar o pai. Entendi. Não tinha propriamente a vocação, como eu sei que eu tenho, mas foi muito importante para a formação dele a vida no seminário. Com certeza. Muito importante. Ele tinha muita gratidão à igreja. Ele dizia que aquilo que ele foi, a igreja é que ensinou. Sim. Meu avô era, sobretudo, um músico. O avô cantava, tocava e regia. E ele conta a história de que, quando ele era seminarista, ele fez alguma estripulia, alguma arte, como a gente diz na Paraíba, e foi trancado na sala de música. E conheceu o piano. E começou a dedilhar. E aqui e acolá fazia alguma coisa para ser trancado na sala de música e ter acesso àqueles instrumentos. Então, o vovô aprendeu no início... Para ser punido, né? Para ser punido. Trabalhava para ser punido, para ir para a sala de música. Então, foi uma figura muito importante na minha vida, tanto ele quanto a minha bisavó. Claro, todos os meus avós, eu tive proximidade com todos eles. Desses bisavós que eu conheci, tanto as mulheres quanto os homens, eu guardo lembrança muito nítida de todos eles. E claro, ainda tenho as 2 avós, a materna e a paterna ainda são vivas. E minha E você as avó vê paterna, com uma certa frequência? sempre que vou à Paraíba, faço questão de passar algum momento com elas. Minha avó materna, ela é um pouco mais, digamos, mais ativa. Tá. Viaja, sai e tal. Mas minha avó paterna era um pouco mais em casa, já tem 90 anos. Sim, mais é mais reclusa. velha, mais reclusa. Então eu me esforço um pouco mais para estar com a paterna, porque ela é mais reclusa. Minha avó materna geralmente, às vezes, vai me ver. Ao invés de eu ir vê-la, ela vem me ver na capital. Mas é uma relação muito sadia e muito boa. Ter avós é um presente muito grande. Ter o privilégio de conhecer, conviver com os avós é uma coisa muito especial. Sim, a família é muito importante, né? Você vê como, no seu caso, e acho que no caso de todas as pessoas, como a família, ela tem esse papel fundamental, né, na formação. Tirando, obviamente, os dons e as vocações que a gente nasceu para ter e que a gente vai descobrindo, né, ao longo do tempo. Agora, o seminário, quando o senhor entrou, foi lá na Paraíba ou foi em São Paulo? Como é que foi essa trajetória? Porque os padres, eles acabam viajando muito, né? Sim. Eu, quando era criança, eu sou paraibano, nasci em João Pessoa, na capital da Paraíba. Tenho família em 2 cidades do interior. E quando eu era criança, eu morava em Guarabira, que era uma sede de diocese, de modo que conheci todos os bispos de Guarabira. E um deles, inclusive, esses dias celebramos o aniversário do falecimento dele, Dom Marcelo Cavalheiro, um grande homem, foi bispo de Guarabira e foi depois arcebispo da Paraíba. Era um homem de profunda espiritualidade e foi também uma figura importante na minha infância. Dom Marcelo era muito amigo da família, então eu ia à missa na catedral e tinha uma senhora lá, que era a sacristã, cuidava da catedral, e todo domingo ela chegava para mim com a ideia de uma ordem religiosa diferente. Você podia ser franciscano, porque os franciscanos faziam a ladainha de elogios aos franciscanos. Porque os carmelitas, no domingo seguinte os jesuítas, e eu, curiosamente, nunca tive vontade de entrar em ordem religiosa nenhuma. Tá. Em que pese, depois de padre, ter me tornado 3º carmelita. Mas eu sempre quis ser padre diocesano.
Isso na infância. E qual Sempre a foi assim. diferença? Assim, Então, porque- o padre diocesano é o padre ligado a uma diocese, é uma circunscrição eclesiástica, a um território, portanto. Por exemplo, aqui em Mogi, a diocese de Mogi das Cruzes compreende 10 cidades do Alto Tietê, é um território X. A arquidiocese de São Paulo é outra, Sim. a diocese de Guarulhos e por aí, e assim mundo afora. Isso é a diocese. A ordem religiosa, ela é mais abrangente, ela não é territorial. Então você se liga a uma ordem religiosa, franciscanos, carmelitas, Tá. beneditinos, Que estão em todos os lugares. estão em todos os lugares. Né? Então, você tem uma província, por exemplo, a província carmelita, nossa aqui, a província fluminense, ela abrange, olha, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, São Paulo, Itu, Mogi das Cruzes, ou seja, tem frades carmelitas nesses lugares. Claro, não é todo lugar que tem religioso, mas os religiosos eles têm, digamos assim, um campo de atuação mais expandido. Sim. Mas a diferença principal reside no fato de os padres religiosos, os religiosos como um todo, que pertencem a congregações ou institutos ou ordens religiosas, eles vivem em comunidade. Tá. O que não é realidade para a maioria dos padres diocesanos. Nós vivemos cada um na sua paróquia, no máximo ali com mais um vigário, ou talvez 2 vigários. Então é uma pequena comunidade sacerdotal, é diferente da ordem religiosa. Tá. Um religioso nunca vai morar sozinho. O Tá. religioso sempre vive em comunidade. Tem os seus aspectos positivos, como tem os negativos. Assim como o fato de o padre diocesano ser tão sozinho, tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Dou um exemplo de um aspecto negativo. Quando o padre está ruim da garganta, por exemplo, não tem muito quem cuide se ele mora sozinho, né? A não ser que tenha algum paroquiano ali mais próximo. Então a gente é um pouco sozinho nesse aspecto. Tá. Mas eu sempre quis ser diocesano. Mas voltando ao seminário, eu morei fora do país um tempo, né? Na infância. 2001 a 2006. Praticamente 5 anos, mais ou menos 5 anos. Tive uma volta ao Brasil e um retorno, mas mais ou menos 5 anos morei fora, nos Estados Unidos. E sempre quis ser padre. Inclusive, uma das razões pelas quais meu pai, que foi morar lá primeiro, depois minha mãe foi, depois foram os filhos. Quando meu pai pensou nisso, curiosamente, meu pai nunca quis que eu fosse padre. A grande rejeição ao meu sacerdócio, à minha vocação, vinha do meu pai. Minha mãe... Justamente da família... Justamente da família. Da família mais nuclear. Sim. Porque, repito, né, papai não era um homem de religião, no sentido... Não era um homem religioso. Eu escuto, por exemplo, Dom Pedro, que é o meu bispo, falar do pai dele, que era congregado mariano, que era envolvido na igreja. Isso nunca foi uma realidade na minha família. Nem sequer a missa dominical era uma realidade na minha família. Tá. Eu ia à missa. Quantas vezes, quando eu era criança, um pouco maior... Por livre e espontânea vontade. Ia primeiro com a minha bisavó, depois quando a vovó ficou, porque foi envelhecendo, ela não ia tanto à missa, eu ia com minha irmã, levava a minha irmã para a missa, mas íamos nós dois. Tá. Eu sempre digo cidade isso. pequena também, a vantagem de Tem essa estar numa vantagem. cidade pequena, né? Nunca ouvi dos meus pais o convite, né? Vamos à missa. Nunca. Tá. Nunca. Em 34 anos de vida, nunca ouvi isso dos meus pais. Claro, meus pais eram de uma outra geração, né? Meus avós eram religiosos, tanto de um lado quanto do outro. Meus pais já beberam daquelas influências ali da década de 60. Meu pai nasceu em 68, minha mãe em 70. Então, eles já são fruto de uma outra geração que desviou o olhar. Nós vamos talvez até comentar sobre isso. Sim. Desviou um pouco o olhar da religião, desviou um pouco o olhar de Deus e concentrou-se em outras realidades. E pagou um preço alto. Sim. Essa geração pagou e paga Estamos pagando, né? um preço muito alto por esse desviar-se de Deus. Então, na minha família foi assim. Quando eu morei fora do país, uma das razões era que meu pai tinha o desejo de eu, morando fora, morando num país, Estados Unidos, de maioria protestante, fosse aos poucos, achava que aquilo era coisa de criança. Era uma vocação de criança, um desejo... Né? Como às vezes a criança quer ser jogador de futebol, quer ser astronauta, e vê que depois não é bem assim. E o tiro saiu pela culatra. Pelo contrário, quando eu fui para lá, eu fui apresentado, digamos assim, a um universo mais... Chegou a frequentar a igreja protestante lá? Graças a Deus, nunca. Não? Graças a Deus, nunca. Depois, meus avós paternos tornaram-se protestantes. Fui algumas vezes quando criança, em atenção a eles... Então você tem familiares que são protestantes? Infelizmente. Tem. A família paterna, mas apesar dessa questão da religião,
mas nós nos damos muito bem, né? Então, muito respeitosos, sempre, Sim. sempre. Tem um tio que é protestante e até me pede a bênção. Tá. Então, respeitam muito o sacerdócio, né? E Os protestantes, assim, de uma maneira geral, eles respeitam bastante o sacerdócio, eles respeitam... Eu tenho uma percepção também de um respeito muito grande à Nossa Senhora, né? Enfim, assim, guardadas aí as diferenças, né? isso é muito presente, sobretudo quando aquele protestante ele era católico. Porque a devoção a Maria ela é uma coisa de tal modo entranhada na alma católica que dificilmente você tira isso quando vai para o universo protestante. Sim. Por mais que você receba uma certa doutrinação em Sim. sentido contrário, mas aquilo faz parte do seu ser. Isso é uma coisa muito bonita da nossa fé. Sim. Mas voltando ao seminário, eu estou rodando e não estou chegando Não no ponto do chegamos no seminário. Não, E eu fui. chegamos. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, depois de um tempo, eu entrei, desejei voltar. Então, eu fui o primeiro a voltar. Voltei sozinho, disse, olha, eu vou para o seminário. Né? Sempre quis, sempre, e nunca neguei isso, nunca fingi que não seria esse o caminho, sempre foi muito claro isso. E aí voltei para o Brasil. Em 2008, eu entrei no seminário. Me lembro até a data, 3 de março de 2008, ao meio-dia. A missa do meio-dia foi a entrada no seminário propedêutico lá na Paraíba, que naquela época funcionava no mosteiro de São Bento. Tinha sido um mosteiro em outros tempos, uma igreja muito bonita no centro, ao lado, de frente à catedral, a Basílica de Nossa Senhora das Neves, e fui seminarista ali 1 ano, que é o propedêutico. Depois dali eu passei para o seminário chamado Seminário Maior, que é no Centremar, um prédio um pouco mais moderno. Era o mesmo seminário que o meu avô frequentou. Tá. Então é um seminário fundado em 1894, quando chegou o primeiro bispo da Paraíba. No mesmo dia em que chegou, 4 de março de 1894, o bispo fundou, primeira providência, fundar o seminário. Tinha uma visão muito importante das vocações sacerdotais. Sim. E, claro, não era o mesmo prédio, mas era a mesma instituição que Sim. formou o meu avô. Então aquilo era uma razão de alegria para mim. Então passei 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Trabalhava nas paróquias de João Pessoa, paróquias das quais eu guardo assim lembranças muito especiais, né? Se eu pudesse voltar. Mas de que maneira? Como vigário? Não. Um padre jovem trabalha de que seminarista forma? ele trabalha o que é aquilo que chamamos de pastoral. O seminarista. O seminarista ele vai para uma paróquia como um estágio, né? Como um advogado vai para um escritório fazer o estágio, entender como funciona a coisa. Tá. Porque uma coisa é a gente estudar teologia, filosofia academicamente no seminário. Outra coisa é colocar esse estudo em prática. Ou seja, e em prática concretamente, de ajudar numa catequese, de ajudar numa missa, por exemplo, a questão da liturgia. Né? Eu sempre brinco que às vezes no seminário a gente não aprende a rezar missa. Põe assim, põe assado, abre as mãos assim, assado. Isso a gente aprende na vida paroquial. Né? Sobretudo quando nós contamos com o auxílio de bons padres. Eu posso agradecer a Deus, porque no meu seminário, no meu tempo de seminário, eu fui ajudado por Deus, primeiro com um bispo muito bom, que era Dom Aldo Pagotto, saudoso Dom Aldo. Foi uma figura também muito importante na minha formação. Foi um pai e depois também os padres que me ajudaram, né? Os padres de pastoral, os formadores do seminário. Eu fui... o nosso reitor era um italiano, o padre Cláudio Sartori, ainda vivo, inteligentíssimo. Ele, se não me falha a memória, parece que trabalhou na NASA, alguma coisa relacionada à NASA. Era um homem extraordinário. E um exímio sacerdote, um homem de mística, né? Muito humano, muito carinhoso conosco, muito gentil. Então foi outra figura importante na minha formação. Então Deus me agraciou com um bispo bom e bons formadores no seminário e bons padres de pastoral. Né? As paróquias por onde eu passei, todas elas de padres muito bons. E fora os amigos que a gente tem no clero. Né? Por exemplo, o cônego Marcelo Arruda, que é talvez o meu melhor amigo na capital, lá em João Pessoa hoje, dentre os padres. E padres que hoje são padres foram da minha turma, das turmas ali do seminário. Então a gente conserva muita amizade desse tempo. Sim. Eu sempre digo que se eu pudesse voltar no tempo, em algum momento da minha vida, eu voltaria para o seminário. Tá. Foi um momento foi crucial para a minha formação. Sim. Eu gostaria de ter vivido melhor o seminário. Hoje eu olho para trás, né, e gostaria de ter vivido melhor o seminário. Mas em que sobretudo, sentido? De ter me preparado melhor para o sacerdócio. Tá. Eu não era um aluno mau. Era modéstias favas, né? Um dos melhores alunos do seminário. Era um bom seminarista. Mas ainda assim, eu me lembro quando eu terminei o seminário, fiz as provas todas. Eu me lembro de ter sentado uma noite, depois da missa de formatura,
assim, num ambiente onde se via praticamente todos os corredores do seminário, um lugar assim, central do seminário, e eu chorava compulsivamente de saber que eu ia embora dali. Foi minha casa durante 7 anos. É muito longo, né, o tempo. É um grande tempo que se passa ali, E se né, forma nesse uma preparo. família no seminário. Sim. Né? O reitor, os formadores, os professores. Tinha professor que a gente gostava mais, tinha professor que a gente odiava. como- É sempre como em assim, qualquer qualquer escola. escola. E tinha os professores carrascos, tinha os professores que eram um pouco mais bondosos. E tem muita história de seminário, né? Por exemplo, eu tenho uma letra muito miúda, muito pequena. E um professor, hoje ele mora na Irlanda, um capuchinho, Frei Severino Pinheiro. Homem extraordinário, homem de uma profundidade fantástica. Ele era professor de sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Ele ensinava sobre esses 3 evangelhos. E na hora da prova, ele levava lupa para ler a minha prova. Porque minha letra era muito mas miúda. Era tão pequena assim. Muito miúda. E o pior, eu fazia a prova curvado sobre a carteira. Então a letra que já era pequena, como eu estava próximo, ela ficava menor ainda. E um dia ele esqueceu a lupa. Senta aqui, Fragoso. Lá não me chamavam Tiago, era Fragoso. Porque quando eu entrei no seminário tinha um outro Tiago, para diferenciar ficou Fragoso. É o sobrenome. Aí senta aqui, lê a prova. Aí eu fui ler a prova e ele corrigiu pela minha leitura, porque ele não conseguia ler. De fato, a minha letra é bem miudinha, muito miúda. Então, são coisas muito importantes da vida, né? Entrei no seminário, fiz esses 8 anos, 1 de propedêutico, 3 de filosofia e 4 de teologia. E nesse meio tempo, houve dificuldades na Arquidiocese da Paraíba e Dom Aldo, que era o bispo da época, pediu que eu viesse estudar aqui em São Paulo Direito Canônico, fazer o mestrado. Então foi dessa maneira que o senhor veio Que para eu vim para São Paulo. Eu já gostava, sempre gostei muito de São Paulo, vinha às vezes de férias para cá. É uma cidade que eu gosto muito, a cidade de São Paulo. E então vim estudar Direito Canônico. Nesse meio tempo, Dom Aldo renunciou, né? Posso dizer com clareza, foi forçado a renunciar na época, foi gravemente acusado, era inocente, né? Foi inocentado depois, mas o dano foi feito, ele perdeu a diocese, sofreu muito com isso. E nós com ele. E aí, nesse meio tempo, Dom Aldo renunciou e eu decidi, né, deixar a Arquidiocese da Paraíba e procurar uma diocese em São Paulo. E vim para Mogi das Cruzes. E assim, em 2016, não me esqueço a data, 11 de setembro de 2016, um domingo, às 4 da tarde, na Igreja dos Remédios, aqui perto, estive com Dom Pedro pela primeira vez e conheci a cidade de Mogi. E aí foi aquele processo de adaptação, de mudança, de eu conhecer a diocese, de a diocese me conhecer, de eu conhecer o bispo e o clero me conhecerem. E aí fui, enfim, ordenado dia 24, diácono, dia 24 de março de 2018 e sacerdote dia 25 de janeiro de 2019. Dia de São Paulo. Dia da conversão do apóstolo São Paulo, dia da fundação da cidade de São Paulo e dia do São Paulo Futebol Clube, que é o meu time do coração. Muito bem, tá vendo? Todas as coisas cooperam, né? Até mesmo para as datas. Agora, padre, voltando um pouquinho, pegando um gancho do que o senhor falou com relação à geração dos seus pais, né? Que é a geração do pós-guerra, né? Década de 50, 60, e o afastamento que as pessoas... que essa geração teve de Deus, né? Eu acabo enxergando isso com uma coincidência muito grande dessa vida que as pessoas acabam querendo ter em função de busca desenfreada pelo prazer, né? Fuga desenfreada da dor, vícios assim de forma extremamente exacerbada, né? A gente vê em telas, redes sociais, comida, sexo, enfim. Como é que o senhor avalia, né, essa geração aí de pós-Segunda Guerra e os efeitos que esse afastamento de Deus e a busca por afetos desordenados, né, acabam ocasionando nas pessoas e, por consequência, nas famílias que essas pessoas geram, né? É uma pergunta bem ampla. Eu acho que é verdade que nós somos fruto do nosso meio, isso é verdade. Portanto, enxergar a origem do problema é muito difícil. Você tem que voltar muitos séculos. Sim. Séculos, né? Não foi o Woodstock. Não foi no pós-guerra. Não foi o pós-guerra, não foi o Woodstock. Não foi a geração Paz e Amor. Não. A geração Paz e Amor é fruto de uma outra geração, que é fruto de outra, que é fruto de outra. Ou seja, nós devemos procurar na história um momento da história em que nós tivemos uma sociedade orgânica.
Uma sociedade orgânica e teocêntrica. Ou seja, onde Deus era o centro e essa relação com Deus não impedia, porque também há de se tomar cuidado com esse teocentrismo lunático, quase. É preciso tomar cuidado. Ok. É preciso ter equilíbrio. Santo Tomás de Aquino diz, né? A virtude está no meio. Aliás, Aristóteles já dizia isso. Mas Santo Tomás de Aquino cristianiza a expressão. A virtude está no meio, né? No equilíbrio. Então, equilíbrio de forças. Sim, nós somos seres corporais, mas também espirituais. Nós não somos só corpo, nós somos também espírito. E eu acho que a questão mais grave dessa geração, que nós estamos até hoje pagando o preço, e se não abrirmos os olhos, vamos continuar pagando cada vez mais alto esse preço, é que nós esquecemos que nós temos alma. Ou seja, nós esquecemos aquela dimensão mais elevada do ser. São Paulo, ele escreve que nós somos corpo, alma e espírito. Ele faz uma pequena distinção entre alma e espírito. Ele apresenta nessa distinção tríplice o corpo como a realidade material, a alma como uma questão psicológica, a psique, e o espírito, geralmente esse elemento sobrenatural, essa vida divina que existe em nós. Isso é bem verdade, porque, por exemplo, plantas e animais, as pedras, esta mesa, ela tem corpo, ela não tem alma. Plantas e animais têm corpo e têm alma. Aspas, grandes aspas. Alma nesse sentido, estão animadas de vida. Essa mesa não está viva, essa mesa está morta. Ela só tem corpo, ela não está animada. Animais e plantas, eles têm alma nesse sentido, né? Uma alma vegetal, uma alma animal, bem diferente da alma humana. Isso é importante frisar, né? Para que a gente não caia no erro do momento, né, de considerar e de chegar a dizer que o cachorrinho morreu, vai para o céu dos cachorros. Ou fazer não vai para o céu do cachorro, não. sétimo dia para cachorro, né? Que a gente às vezes vê acontecer. Essa coisa fica só para o Alto da Compadecida, o enterro da cachorra lá do Padre João. Fica só para o Alto da Compadecida. Mas entender isso, né? O ser humano, ele é distinto, e nós perdemos a visão dessa distinção radical, daquilo que nos separa dos animais e das plantas, daquilo que nos distingue como seres especiais. Sim. Nós somos colocados por Deus no pináculo da criação, no ponto mais alto da criação, né? Por exemplo, uma planta, ela não pode se mover daqui para lá como pode um cachorro, um boi, um gato, né? Nós podemos coisas que os animais não podem. A gente brinca, a gente diz assim, os sentimentos dos animais não é muito sentimento como nós sentimos, é diferente. Sim. Né? O animal, ele pode inclusive atacar o dono, porque ele não tem essa racionalidade aguçada, preparada como nós temos. E isso é intervenção direta de Deus. Então, essa é uma geração, estou fazendo uma pequena digressão para dizer, o problema dessa geração, a geração dos meus pais, por exemplo, diria até que quase a geração dos meus avós, porque nós temos hoje pessoas de idade, de mais idade, né, que olharíamos como anciãos veneráveis da sociedade, mas, pelo amor de Deus, é um desequilíbrio total. Né? Então, o problema dessa geração é que nós perdemos de vista o espírito. Nós perdemos de vista o fato que nós não somos destinados a este mundo. Esse é o problema, que os nossos olhares se baixaram. Pronto, é isso aqui, a realidade é esta, é o meu umbigo, é o meu universo, é a minha fome, a minha sede. A minha bolha, o meu feudo, o meu pequeno universo. E não abrimos os olhos, não levantamos os olhos. Eu gosto muito de uma expressão, essa expressão, né, levantar os olhos, está muito presente nas Sagradas Escrituras. Tem uma passagem especial que eu gosto bastante, que é a história do sacrifício de Isaac. Se conta que Isaac, vocês podem procurar no capítulo 22 do livro do Gênesis, se conta que Deus pediu o sacrifício de Isaac, foi o único momento em que Deus pediu um sacrifício humano, pediu a Abraão que sacrificasse o filho. Então Abraão foi para o lugar onde Deus tinha mandado, procurando lá esse monte, e Isaac ia levando a lenha nas costas. E Isaac, a lenha que seria usada para o seu próprio né? sacrifício. E é interessante porque depois nós vemos nos evangelhos um outro filho único de um pai fiel que carrega a lenha do próprio sacrifício subindo um monte. É Jesus. Isaac é a figura veterotestamentária de Jesus Cristo. Ou seja, aí você começa a entender as coisas. Sim. Só que Isaac foi poupado. Quando Isaac ia caminhando, subindo o monte,
Isaac perguntava a Abraão, pai, nós temos aqui tudo, tá? A lenha, tá? O fogo, tá? Né? O cutelo, a adaga para matar a vítima, tal. Mas cadê a vítima? E Abraão responde, Deus proverá, Deus providenciará. Abraão chega, amarra o filho, tal, prepara o sacrifício. Quando Abraão está com a mão erguida para matar o filho, como Deus tinha ordenado, Deus interrompe e poupa Isaac. Deus poupa a vida de Isaac e Deus poupa Abraão da visão do filho morto, que é uma visão terrível, né, para qualquer pessoa que não precisa nem você ser pai. Imaginar, né, para um pai e para uma mãe a visão de um filho morto é uma coisa gravíssima. Então, Deus poupa Abraão daquela visão. Deus guarda aquela visão para si. No Calvário, Deus vê aquilo que Abraão não viu. Aquilo que ele não permitiu que Abraão visse, o filho morto. E guarda essa visão para uma outra pessoa, Maria. Só Maria compreendia o que se passava no coração do pai, porque aquele que estava crucificado era também filho dela. Mas eu quero chegar numa expressão. Quando o sacrifício é interrompido, diz o livro do Gênesis, Abraão levantou o olhar e viu. Aí, quando você levanta o olhar, quando você sai deste mundo, quando você sai do seu olhar baixado para as coisas desse mundo e você levanta o olhar, aí você vê a providência de Deus de que ele falava. Deus providenciou um carneiro preso a um espinheiro pelos chifres. E a outra expressão interessante, preso a um espinheiro pelos chifres. Não sei se tem outro tipo de carneiro que tenha chifre em outro lugar. Na minha cabeça, carneiro tem chifre na cabeça. Então havia espinhos na cabeça desse carneiro. Havia espinhos na cabeça de um cordeiro. É Jesus Cristo. Ou seja, Deus poupou Abraão e providenciou o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa ideia de levantar o olhar, esse é o problema da nossa geração. Que os nossos olhares ainda são para baixo. Ou seja, é este mundo e o que este mundo pode oferecer. Por isso que nós temos medo da morte. Não, assim, haja visto, por exemplo, o que aconteceu na pandemia, né? Vamos combinar que, assim, é um medo tão grande de perder as coisas, de morrer. E se você tem esse olhar para baixo, realmente, você vai morrer de medo, né? Isso vai ser tremendo. E vai lhe paralisar. Essa é a questão. Sim. Porque o medo, ele paralisa. Ele trava, né? Os discípulos, depois que Cristo morreu, naquelas horas, né, entre a cruz e a ressurreição, nas horas entre a cruz e a aparição de Jesus aos discípulos, estavam com medo. O Evangelho é claro a esse respeito. Em muitos momentos do Evangelho, os discípulos, eles caem, eles falham, eles desacreditam, né? E uma das palavras mais belas da Escritura é essa, não tenhais medo. E ela se repete constantemente nos Evangelhos, né? Se diz, não tenhas medo a Maria, se diz a Zacarias, se diz a José, diz aos discípulos, não tenhas medo, diz às mulheres na manhã de Páscoa. Então, perder o medo, né? Não ter medo. O Papa João Paulo, né? Ele é um que também reforça muito, non abbiate paura, né? Spalancate le porte a Cristo, né? Abrir, escancarai as portas a Cristo. As portas a Cristo, né? Agora, as pessoas vivendo com a alma de animal, né? Porque, assim, se a gente pensar na busca do prazer e na fuga da dor, é como um animal vive. É animal. O animal, ele lhe ama, aspas, ele gosta de você porque o senhor alimenta. Sim, exato. Se você bater nele, ele vai avançar em você. É animal. Então, nós vivemos exatamente esse momento da história, né, em que nós esquecemos a dimensão espiritual, nós esquecemos que nós somos projetados não para este mundo. Este mundo passa, e passa muito rápido. Verdade. E a realidade nos prova que este mundo passa, e passa muito rápido. Acho muito bonito a igreja, ela é uma mãe. Eu gosto muito da imagem da igreja como mãe. E como uma mãe, todos os anos, a igreja pega a gente pela mão, como uma mãe, e leva a gente lá no cemitério. E faz que a gente se aproxime dos túmulos dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos familiares, para dizer, a vida passa. Padre, não precisa nem fazer isso todos os anos. A igreja como mãe faz isso todas as semanas. Todos os dias. Todos os dias. Se você vai a uma missa, né? O relembrar o sacrifício de Jesus no Calvário,
na coleta, na oração, né, de lembrar os mortos, né? A quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas Memento mori, né? A quarta-feira de cinzas, a igreja literalmente esfrega na nossa Na cara nossa cara a nossa realidade, o nosso pó, a nossa miséria. Sim, a nossa miséria, exato. E ao mesmo tempo que esfrega em nós a nossa miséria enquanto seres humanos, enquanto corpo, deste corpo, porque eu terei um outro corpo. Essa é a promessa, que eu terei um outro corpo. Jó, muito bonita a expressão de Jó. Na minha carne eu verei a Deus. Eu creio na ressurreição da carne, dos mortos. Por isso que não jogo o corpo de um cristão em qualquer lugar. Sim. Né? Por isso que eu enterro com piedade o corpo de um cristão plantado com uma semente de imortalidade. A igreja não só esfrega na nossa cara a nossa realidade, a realidade do nosso pó, mas a igreja nos apresenta o antídoto da morte. Que nós vamos ver a gente vê exatamente na Semana Santa, né? Nesse período especial da vida da igreja. A igreja esfrega na nossa cara não só a nossa miséria, mas o antídoto dessa miséria, que é a graça de Cristo. Então, é o que a igreja tem feito ao longo de todos esses séculos. Sim, sim. Ao longo de 2000 anos de existência, nós estamos quase celebrando aí 2000 anos da redenção, em 2033, com a graça de Deus, teremos o ano jubilar da redenção, como foi em 1933, para celebrar os 2000 anos da redenção, 2000 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor. Ao longo de todo esse tempo, a igreja sempre insistindo que a gente faça como Abraão, que levante os olhos para enxergar então a providência de Deus. E relembrando isso, e assim, relembrando, porque nós somos tão falhos, né? Somos tão caídos que a gente precisa do lembrete constante. Alguém talvez argumente, né, não conhecendo em profundidade a liturgia, talvez alguém argumente, nossa, mas todo ano a mesma coisa na Semana Santa, mas todo ano a mesma coisa no Natal. Ou seja, parece que... Um disco arranhado, né? Mas que negócio, não tem uma novidade. O pessoal reclama muito um pouco da missa, porque acha a missa enfadonha, porque ela é repetitiva. A gente repete, vocês não entendem? Imagina se fizesse uma coisa diferente a cada vez. Exatamente. Né? Essa repetitio mater studiorum, repetição é a mãe dos estudantes. É a mãe de quem precisa de repetição para aprender. Aristóteles fala isso, E né? Que o hábito, né? A repetição do hábito é o que nos torna excelentes, né? Assim, num aspecto, numa visão de educação, de você buscar excelência. E cria virtude. Sim. Cria virtude. Agora vou pegar o gancho da virtude, porque esse mundo caído que a gente vive é um mundo que as pessoas dizem que elas nunca antes tiveram tantas liberdades, né? Então as pessoas são livres, elas são livres para amar desenfreadamente, para consumir, para buscar o prazer, enfim. Qual a relação, padre, que existe, ao seu ver, né, ao seu olhar, entre liberdade, porque assim, a pessoa associa vício à liberdade, né? E aí eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo entre liberdade e virtudes, né? E o cultivo das virtudes. Mas que eu só tô jogando pergunta difícil. Mas que pergunta, hein? Nossa Senhora. Tô muito filosófica. Tá muito hoje. Bom, a liberdade ela está associada à natureza do ser. A natureza do ser. E o ser humano ele foi criado realmente livre. Mas o mau uso dessa liberdade acarretou em consequências graves para o ser humano. Mas aí o senhor já está falando lá de Adão e Eva? De Adão e Eva, indo lá para Adão e Eva. Porque é preciso que nós entendamos a origem da coisa. Tá. A imagem de Adão e Eva, a história de Adão e Eva, ela mais que não se trata tanto de um relato histórico. Eu não quero trazer aqui a questão de é histórico ou não é, mas a verdade daquele fato. Aquilo que está contido ali é bem verdade. Ou seja, o mau uso da liberdade, porque tudo tem consequências. Sim. Eu sou livre para usar drogas. Claro. E as pessoas dizem isso. Tá certo. Tá certo. Você tem livre-arbítrio para escolher usar drogas ou não usar. Fumar ou não fumar, beber ou não beber, ter sexo desenfreadamente ou não ter. De fato, existe essa capacidade de escolha. O problema é que nós sempre pendemos para o mal. E a origem do mal está lá atrás. Né? Quando o mal se instalou no mundo, ele criou em nós uma coisinha chamada concupiscência. Existe dentro de nós isso aqui é uma verdade, qualquer ser humano com 2 neurônios, basta 2, que se batam e produzam um pensamento. Gera uma descarga elétrica. Gera uma descarga elétrica, eles vão perceber isso. Nós temos uma propensão para o mal. A gente até quer fazer o bem.
Sim. Mas o mal é tão avassalador na alma, Sim. ou seja, nós estamos de tal modo Não só o fragilizados mal, o pelo vício, pecado, né? o vício. Vício. O vício. Então, estamos de tal modo fragilizados pelo pecado que nós procuramos sempre mais o vício e cada vez menos as virtudes. Sim. Porque a virtude é exigente, o vício não. É. Para você se domar, por exemplo, eu dou um exemplo do 4º mandamento da igreja, né? Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Não sei se todos os católicos têm isso presente, todas as pessoas têm isso presente, mas a igreja ainda manda que você faça a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, desde que não coincidam com uma solenidade. Sei lá, dia de São José é uma solenidade, cai numa sexta-feira, dia 19 de março, por exemplo, cai numa sexta-feira. Pronto, não precisa fazer abstinência naquele dia porque é uma solenidade. Mas se não, é dia de abstinência. Ah, mas isso é... Para que isso? Para que esse tipo de sacrifício? É arcaico, não sei o quê. Engraçado. Quando você quer perder uns quilos, você faz um jejum que, se não tomar cuidado, você desmaia. Sim. Né? Tem uma passagem de um filme, porque padre também tem cultura, padre também assiste coisas que não são Claro, de igreja. o padre está no mundo. Padre está no mundo. O Diabo Veste Prada. Acho muito divertido aquele filme. É. Tem uma parte que as duas moças que trabalham naquela revista, uma delas é louca para ir para Paris e tem que emagrecer para caber nos vestidos e tudo mais, fala do universo da moda. Eu estou numa dieta muito séria agora, eu não como nada. Quando eu estou para desmaiar, eu como um pedaço de queijo. A outra diz, está funcionando, que você está magérrima. Ou seja, esse tipo de sacrifício eu sou capaz de fazer. É. Né? Sim. Quando eu digo ao meu corpo, olha, se eu não tenho condições de dizer ao meu corpo que ele vai se abster daquele alimento e eu não estou tirando comida, olha, você vai ficar a pão e água o dia inteiro. Não é isso. Um alimento. Sim. A carne vermelha. É um item. Um item. Uma fonte de proteína. Você pode comer ovo. Se a gente não é capaz, né, Se você não é capaz de dizer ao seu corpo, ao seu estômago, porque ninguém duvida que essa é uma questão muito, muito baixa. Sim. Se você não é capaz de dizer ao seu estômago que ele vai se privar de um alimento em um dia da semana, mas que capacidade, que autodomínio você tem. Sim. Você é governado pelo estômago. Então você não é livre. Aí Você é escravo. escravizado pelo seu estômago. Sim. E isso vale para todos os vícios. Todos os vícios. Todos eles. Ou seja, o autodomínio, não é? Usar aquela expressão, né? A autodeterminação, a capacidade que eu devo ter de escolha, ela deve ser voltada para o bem. Sim. Porque eu tenho as consequências disso. Sim. Se eu sou escravo do meu estômago, e aqui nós estamos falando de um plano básico, Sim, baixo um até, exemplo muito simples, né? corporal, o que é que vai acontecer comigo? Obesidade e todas as comorbidades que daí vêm. Sim. Pressão alta, gordura aqui, gordura ali, baixa autoestima. Tudo. Então, tudo. ou seja, tem várias consequências que advêm daqui. Mas na hora da escolha, mas comer é tão bom. É como volta a história de Adão e Eva, porque é muito simbólica. Quando a serpente vem para Eva, ela não apresenta uma fruta podre, comida de bicho. Ela apresenta um fruto saboroso, vistoso, atraente, que dá água na boca. Tentação nenhuma se apresenta como aquilo que a gente imagina do diabo, né? Chifre, rabo, tridente, olhos de fogo. Não, o diabo é sempre atraente. Claro, é sempre sedutor. Tem uma imagem muito interessante, tem um artista italiano chamado Sebastiano Ricci, e ele fez eu comento sempre isso no primeiro domingo da Quaresma, que é o Domingo da Tentação. Tem uma obra dele, quando a gente está falando de arte sacra, a gente sempre tem aquela visão dantesca do diabo, né? Chifre, tridente, rabo, tal, pernas de bode, enfim. Aquela visão aterradora do demônio. Sebastiano Ricci, quando representa a tentação de Cristo, ele foge um pouco desse cânon, dessa regra artística de representar o diabo feio e aterrador. Ele apresenta Jesus sentado num deserto que é até um tanto arborizado, nem é tão deserto assim, e ele conversa com esse homem, parece um velho, um senhor, apoiado numa muleta, e discretamente, você quase não vê, tem uma pedra na mão. É o diabo. Você tem que olhar muito bem, tem 2 pequenos chifres quase imperceptíveis na cabeça do sujeito. Qual é a mensagem da tela? O diabo é dissimulado. A dissimulação do diabo e, consequentemente, daquilo que vem do diabo, os vícios. Sim. Isso vale, veja, aqui está falando um padre que também é pecador.
Nenhum de nós aqui Não. de modo algum. Pelo contrário, estamos todos em processo e devemos cada vez mais entrar em processo. Sim. Mas como o vício ele é dissimulado e como ele é sorrateiro. Esses dias, né, a gente confessa tanto. Ontem mesmo fui atender confissões na Catedral da Sé, em São Paulo. Ontem eu atendi praticamente 50 pessoas, numa tarde. Fiquei impressionado com o número, claro, é um tempo em que tem mais confissões. Em todo caso, como é claro que o pecado ele entra nas coisas mais simples da vida. Lavar uma louça ou não lavar pode ser uma ocasião de pecado. Sim. O modo como eu faço, a intenção com que eu ponho aquilo. Vir ou não vir um podcast pode ser uma ocasião de pecado. Não, vira, não. A gente, essa conversa, ela gera muitos outros podcasts, né? O pecado, ele tá em todos os lugares. E a gente vive um mundo que a mídia, ela faz de tudo para levar as pessoas para esse olhar para baixo, né? Exatamente. O Afastar-se tempo de todo, Deus padre. o tempo todo. Afastar-se de Deus e abraçar o vício, abraçar o erro. É. Porque é preciso que se diga com clareza. É o erro. Talvez alguém diga, nossa, mas a igreja fala tanto de inferno, eu queria que falasse mais. Sim. Para que imprimisse nas nossas almas a necessidade de buscar o céu. Não por medo do inferno. Eu não devo amar a Deus por medo do inferno. Devo amar a Deus porque Ele é o meu Deus e Ele é digno do meu amor. Uhum. Mas se o inferno é um instrumento para me ajudar a amar a Deus, pois que seja. Pois que seja, exato. Né? O pessoal disse que o medievo era muito aterrorizante, mas as pessoas eram virtuosas. Uhum. Eu sempre digo o seguinte, se eu morrer, um fiel católico, dou exemplo, né? Um fiel católico que viveu durante toda a vida os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, procurou as virtudes, procurou ser forte, prudente, usar de temperança, justo, ter fé, esperança e caridade, as virtudes teologais e cardeais. Uhum. O sujeito procurou ser bom. Se ele morrer e na hora da morte, passando desta vida, ele descobrir, poxa, Deus não existe, ele não perdeu nada. Porque a igreja, e essa é uma coisa interessante a respeito da geração dos meus pais, que via, e muita gente ainda vê, a maioria das pessoas ainda vê a igreja como uma igreja de proibições, como uma instituição de nãos. Uhum. Não pode isso, não pode aquilo outro. Mas se esquece que cada não da igreja é um sim a um bem muito mais elevado. Sim. Quando a igreja diz não ao aborto, a igreja diz sim à vida. É. E ninguém é idiota ao ponto de pensar que a morte é melhor do que a vida. Ninguém. É. Tanto é que ninguém quer morrer. Uhum. Uma pessoa que diz, eu quero morrer, você manda procurar um psicólogo, porque ela tem alguma coisa, está com algum problema. É. A gente quer viver. Não só a gente quer viver, como a gente quer se perpetuar. Tem uma coisa interessante, eu sempre comento isso, e nas homilias, às vezes eu falo isso, e as mulheres começam a se olhar umas para as outras, né? Por exemplo, por que a gente pinta o cabelo? A gente não. Né? Eu não. As mulheres. As mulheres. Alguns homens também, mas sobretudo as mulheres. É problema pintar o cabelo? De jeito nenhum. Mas é uma coisa interessante estudar o porquê que a gente pinta o cabelo. A gente pinta o cabelo, as mulheres pintam o cabelo quando o cabelo está ficando branco. É, via de regra. A não ser que você queira dar uma mudança, É. né? Tudo bem, mas via de regra, né? O meu cabelo está começando a ficar branco. Mas eu sou... Isso é natural da mulher, ser um pouco mais vaidosa. É próprio do feminino, isso é bonito, isso Sim, não é nenhum cuidar, problema. Né? Cuidar da aparência. Não assim. que o homem não deva se cuidar, porque o Sim. homem também tem que se cuidar, né? Eu sempre brincava quando eu era mais novo. Mas Deus, o que é que mulher tanto faz em salão de beleza? Quando eu fui ficando mais velho, eu percebi, nossa, mas dar um tapa, cortar o cabelo, fazer a barba, Levanta é gostoso, a autoestima. levanta, então vale a pena. E agrada a Deus, né? E também. agrada a Deus, porque Deus não quer ninguém Deus feio. Não gosta de ninguém maltrapilho, né? Pois é, a gente já não é bem provido de feições, então vamos trabalhar, Vamos ajudar trabalhar, a natureza. fazer a nossa parte. Então, veja, por que a gente pinta o cabelo? Porque o cabelo branco, ele nos lembra uma verdade que nós estamos envelhecendo. Uhum. E a velhice lembra a chegada de uma coisa que a gente não quer, que é morrer. Ninguém quer morrer. Sim. No fundo, Mesmo as pessoas, né, os fiéis, os cristãos, né? A gente... ninguém procura a morte. É. Não deve ter medo dela. Deve estar preparado para ela. E a preparação para a morte é uma coisa importante na vida do cristão. Saber que ela está ali. E aquilo que nós comentávamos há pouco, dia de finados, cinzas, as orações constantes Os pelos fiéis lembretes mortos, constantes, nos recordam que a morte está aí a qualquer momento. Né? Eu não sei se vou ver o dia de amanhã.
Nenhum de nós tem certeza que vai dormir hoje Não, e vai ver o sol nascer amanhã. Eu tenho para mim que toda vez que a gente vai dormir é como se fosse uma pequena morte, né? Eu não sei qual filósofo que fala isso. E aí quando você acorda de manhã, por isso que quando a gente acorda de manhã, a gente precisa agradecer mesmo a Deus por mais um dia, né? Neste mundo. Então é um pouco isso. Então veja que uma coisa tão simples como pintar o cabelo, ela está radicada na consciência de que eu quero continuar a viver. Porque nós somos criados para a vida, não para a morte. A morte foi um acidentezinho de percurso ali no caminho, né? Uma coisa que a gente atraiu sobre nós. Foi uma bigodagem muito grande feita lá atrás, né? Pois é. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com essa Eva. Eu vou dar Eva. Ela me aguarde, ela vai ouvir. Eu tenho um sermão preparado para ela. Caprichou, viu? 7 páginas de sermão para Arteira ela, hein? Deixa ela. Deixa ela. Mas, para dizer, a importância que a gente tem que dar à vida espiritual. E a consciência de que eu preciso salvar a minha alma. Exato. Eu digo isso constantemente aos meus fiéis. Todos os dias, quando eu acordo, eu devo dizer a mim mesmo: eu tenho uma alma imortal para salvar, e esse meu corpo vai perecer. No dia que eu morrer, eu vou cair igual uma nota no chão. O padre Vieira tem um sermão muito bonito da quarta-feira de cinzas. Ele diz que nós somos pó. Interessante que a igreja diz ao fiel: lembra-te que és pó, não que serás pó, que és pó. Nós somos um pó levantado pelo vento. Um pó animado. Um pó animado. Nós vamos levantados pelo vento e vamos andando por aí, fazendo as nossas coisas, participando do podcast, celebrando missa, trabalhando e tal. Na hora em que esse vento cessa, e esse vento é o Espírito Santo, na hora em que cessa esse vento, a gente cai como pó da estrada. E o pó cai em todos os lugares. Cai sobre os nossos carros, cai dentro da casa, cai no nosso olho, cai na igreja. Onde ele está, parou o vento, o pó cai. Nós somos pó. Lembrar-se que nós somos pó. Então, 3 coisas. Eu tenho uma alma imortal para salvar. Eu tenho um céu para ganhar. Eu tenho um inferno para evitar. Este dia é um dia para salvar a minha alma, ganhar o céu e evitar o inferno. Nossa, ganhar padre, mas falar de ganhar o céu e evitar o inferno. Mas, padre, por que essa insistência toda no inferno? Se você deixar de falar dele, ele não vai sumir porque você deixou de falar. Ele está lá. Sim. Então é preciso falar das coisas. Estou com uma doença, sei lá. Estou com, Deus não permita, um câncer. Eu não vou pegar o câncer e engavetar e esquecer. Enfiar ele embaixo do tapete. Também não vou colocar ele na testa. Tenho câncer. Não, eu vou viver aquilo, né? Tratar, cuidar, zelar. Está na mão de Deus. Mas veja, eu tenho que enfrentar a dificuldade. Sim. Eu não posso varrer para baixo do tapete, como a gente varre o inferno, como a gente varre a morte. Veja, a nossa geração é uma geração que evita a todo custo a morte. Nós temos pessoas que têm pavor a cemitério. Pavor a defunto, a velório. Porque é uma coisa assim pavorosa. Não, eu vou morrer. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, essa minha bisavó... Assim, tem gente que não quer falar isso para as crianças, padre. As crianças têm que aprender. Assim, aí volta uma alma para salvar, né, um céu para ganhar e o inferno para evitar. Escola nenhuma, gente, vai ensinar isso para os seus filhos, né? A formação, ela vem de berço. Exato, você precisa da família para te orientar e, óbvio, com o apoio da igreja, né, da fé. Então nós precisamos, isso é uma coisa urgente. É urgentíssimo. Urgente, restaurar a ordem perturbada das nossas famílias. Veja, aqui está falando um padre que, apesar da família, me tornei padre. Apesar da família, se tornou padre. É um testemunho, na verdade, né? E duro para mim. E certamente duro para minha família. Hoje as coisas são bem diferentes. Hoje meu pai se orgulha de ter um filho padre. Né? Claro. Mas naquele tempo não foi fácil para mim. Como eu gostaria de ter tido o apoio do meu pai naquela época. Sim. Como me fez falta o apoio do meu pai naquele tempo. Claro, meu pai deu aquilo que ele poderia dar. Naquele momento, naquela circunstância. E é importante que nós saibamos também reconhecer isso nos nossos pais. Né? Meu pai não me instruiu. Nós que somos católicos, né? O fiel católico, hoje ele tem uma visão diferente, quer fazer diferente com a família. Sim. Não se ressentir dos seus pais. Seus pais não tinham para lhe dar.
Como é que eles poderiam dar uma coisa que não receberam? Um pouco da minha família também, né? Acho que eu também sou de uma família católica, mas aquela católica, família católica do IBGE, né? Que fiz primeira comunhão, curso, tudo mais, mas não era uma família que de domingo vamos à missa, né? A mesma família que a sua, padre. Eu sempre digo, de uma fé superficial. A fé existe, mas ela é superficial. Exato. Esse é o problema. Exato. E esse é o problema de muitas famílias. E eu acho que agora, o que a gente está vivendo, apesar de muitas famílias desordenadas que ainda não encontraram, a gente também, num contraponto, tem um percentual de famílias que estão buscando isso. E isso é também bonito de ver, né? Esse avivamento, igrejas mais lotadas, um rosário com o Frei Gilson. A gente não acredita que ele consegue reunir 400 mil pessoas ao vivo no Instagram para rezar o Santo Rosário, né? Ou o Padre Paulo Ricardo com os cursos dele. E não só enche as lives para rezar o rosário, mas enche os nossos confessionários. Então, uma palavra de gratidão ao Frei Gilson. Muito bom. Muito obrigado, Frei Gilson, Sim. pelo rosário de madrugada, porque enche os nossos confessionários. Uhum. Quantas pessoas, né? Sobretudo quando eu lembro na época que começou esse movimento do rosário, já deve ter aí já está no 3º ano, se não me... Eu não acompanho muito. Sim. Porque eu acordo um pouco depois, eu acordo às 5. Então, não acompanho tanto. Já, uma ou duas vezes levantei para acompanhar o rosário do Frei Gilson, mas as pessoas que fazem, quantas pessoas? Porque o Frei Gilson disse que eu devia procurar a confissão. Aí eu dentro do confessionário, obrigado, Frei Gilson. Obrigado, Frei Gilson. Padre Paulo Ricardo, você comentou o Padre Paulo Ricardo. Assim, uma pessoa extraordinária. Padre Paulo Ricardo, extraordinária. Tanto que a gente aprende com ele. E eu sempre digo, o tempo todo eu digo, e não tenho dificuldade de afirmar e de dizer isso em público, de incentivar isso, que as pessoas procurem, sim, os cursos do Padre Paulo Ricardo. Uhum. Porque até eu, como padre, escuto as homilias diárias dele. Ouço todas as homilias dele. Um ou outro, às vezes no domingo eu não consigo, por causa do domingo muito cheio, mas durante a semana sempre escuto. Como aquilo, às vezes eu tenho alguma dúvida, procuro lá no YouTube, no site dele. Sim. E tal. Como isso é importante, como isso é fundamental, como é um apostolado, e eu gostaria muito, inclusive, que os meus irmãos padres incentivassem isso. Sim. Porque, inclusive, tira muito de nós. Né? Às vezes você não tem a resposta pronta o tempo todo, mas eu sempre digo aos meus fiéis que o Padre Paulo Ricardo e o apostolado dele é uma fonte segura. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu sempre digo isso, um padre ele tem que ser seguro da sua fé. Sim. Convicto da sua fé. Uhum. Um padre não pode discursar, mas eu acho. Não, eu não acho. Tem que demonstrar a profundidade, né? Do conhecimento, o saber ali. Porque a igreja não acha em matéria de fé e moral, a igreja afirma. Sim. A igreja afirma. Então, ter essa segurança é muito bom. Sempre recomendo aos fiéis, inclusive a catequese do Padre Paulo Ricardo. Sim. Né? Eu pegar um fiel que fez a catequese do Padre Paulo Ricardo e pegar um fiel que fez catequese na minha paróquia, desculpe. O que fez com o Padre Paulo a Ricardo diferença é monstruosa. Tá mais preparado, né? Mas claro, a diferença é monstruosa. Sim. De conhecimento profundo, não é superficialidade, é conhecimento profundo. Sim. Então, sobretudo, agradecer a Deus isso, né? Que é um movimento que foi começado na igreja e começou pequeno e foi se expandindo. Sim. E como isso é importante, você comentou das famílias, né? Na minha paróquia, por exemplo, é uma paróquia tida aqui na cidade como uma paróquia um pouco mais de índole, mais conservadora. Então, que coisa bonita para mim como padre ver as famílias chegando, né? O pai e a mãe trazendo os filhos pequenos. Às vezes no carrinho de bebê. É verdade também que as crianças às vezes atrapalham um pouquinho o sermão do padre, porque gritam, porque choram, mas faz parte da vida das crianças. E faz parte da vida cristã. Né? A Seria Igreja muito... Católica faz questão de ter as crianças ali, né? Não coloca elas numa salinha, né? Na missa. Criança, mas a criança chora, padre, mas a criança isso. A criança chorou, levanta um pouquinho, dá uma água, leva ela lá fora, dá um vento, mostra um santo, alguma coisa. Quando a criança calma, você volta. Eu sempre digo que pais de crianças pequenas, eles assistem a missa picadinho. E é o que dá. É o que dá. Senhor, eu não estou aqui a missa inteira, não estou conseguindo concentrar na missa inteira, mas eu estou aqui e ofereço para que o meu filho aprenda, pelo meu exemplo, o valor da Santa Missa. Sim. A coisa mais importante que nós podemos fazer deste lado da eternidade, deste lado do céu, é participar de uma missa. Sim. E como é grave o pai e a mãe
que não oferecem ao filho essa oportunidade. Com certeza, padre. Né? E como é terrível, desculpe, né, os irmãos padres talvez, mas eu acho terrível aquela coisa que você comentou agora, né, a salinha para as crianças. Ou seja, as crianças ficam fazendo desenho, brincando. Não, a criança tem que começar a participar desde o ventre materno. Sim. A primeira missa que a criança deve assistir é no ventre materno. E como é bonitinho a gente ver a criança imitando os gestos, né? A gente acompanha. A minha filha já é um pouquinho mais velha, tem 11 anos, na hora da consagração, né? Eucarística, ela sabe toda a fala do padre de cor. E como é bonito a gente entregar isso para os nossos filhos, né? Mesmo, de novo, mesmo a gente não tendo tido essa chance quando a gente foi pequeno, por conta das circunstâncias. Esse é um outro elemento. Na igreja, que ela tem aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Na igreja, não. Não. No cristianismo, não. Pau que nasce torto, se endireita, sim. Sim. Né? Não é porque começou errado que tem que terminar claro errado. Que não. Né? Não é porque eu comecei minha família de um modo conturbado, porque casou grávida, porque isso, porque aquilo, que fugiu da casa dos pais. Não é porque eu comecei errado que eu vou continuar no erro. Que eu vou até o fim errado. Eu preciso de um momento de conversão, de mudança, de apagar aquilo que passou, de corrigir aquilo que passou, de emendar, de consertar o que está errado, o que está quebrado. Né? Não descartar, mas de consertar. Levanta, segue, não peques mais. Né? Tá. Jesus cai 3 vezes no caminho do Calvário. Né? Tinha 2 opções. Ou ele ficava ali prostrado, ou ele continuava. Sim. E ele optou continuar até o fim. Exato. Agora, essa santidade, como é que a gente, então, faz para ensinar os nossos filhos? Como é que a gente traz a vida virtuosa, né, a busca pela santidade no nosso dia a dia, padre? Mas também é só pergunta... Nossa, eu estou muito inspirada hoje. Bença a Deus. O Espírito Santo tá aqui conosco. Mas a questão da santidade, ela é, antes de tudo, um desejo humano. Ela tem que ser desejada, ela tem que ser querida. O problema nosso é que a gente quer, hipoteticamente, eu gostaria de ser santo, mas a gente não trabalha para isso. Eu queria tanto, a gente até, aspas, nunca faça isso, mas a gente, aspas, inveja fulano. Nossa, mas fulana é tão virtuosa, fulana reza o texto, eu sei que fulana reza o texto, se confessa, vai à missa todo dia, mas eu queria tanto ser como fulana. Pois seja como fulana. Imite. Né? Aí estão os santos para dar exemplo. Pega uma santa, falo sempre dela, Santa Maria Egipcíaca. Não sei se você já ouviu falar dessa santa. Não, dessa santa não. Essa mulher, ela era prostituta. Tá. E ela não era prostituta pura e simplesmente por profissão, por necessidade. Ela tinha prazer em seduzir os homens. Ela chegava ao ponto de colocar-se, né, no meio das peregrinações que iam à Terra Santa, porque ela queria seduzir os homens que iam em peregrinação à Terra Santa. Tá. Ou seja, ela era, né, má. Um momento essa mulher se converte. E ela muda de vida completamente. E aquela mulher que era tida por todos como a pior das pecadoras, se torna uma mulher profundamente virtuosa. Sim. A história de Maria Madalena, né? Sem entrar em méritos teológicos, em discussões teológicas, Maria Madalena era ou não prostituta? Não vou entrar nesse aspecto, né? Porque existe uma tradição, uma corrente teológica que vem de São Gregório Magno, que identifica, né, com aquela mulher adúltera do Evangelho, Maria Madalena. De Maria Madalena, eu sempre brinco, né? Ela não era prostituta, ela só tinha 7 demônios. Só. A gente não sabe o que é pior, né? Mas, assim, independente, vamos pegar a tradição. Né? Pegar a tradição Maria Madalena. Maria Madalena, prostituta. Maria Madalena é contada como a primeira do coro das virgens. Porque teve a coragem de mudar de vida. Ou seja, a santidade é possível. Né? Não importa o pecado. Sim, e a igreja não fecha a porta, né, para os pecadores. Desde que os pecadores queiram se converter. Exato. Né? A igreja é, sim, como diz o Santo Padre, um hospital de campanha. Nosso Senhor disse, de fato, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Não são os sãos os que gozam de saúde, que precisam de médico. São os doentes. Mas o médico não deve existir para manter o doente na doença. Sim, ele mas quer para curá-lo. Todo bom médico quer curar o seu doente. Deveria, né? Eu não sei se é tão presente hoje em dia, porque às vezes, enfim, não vamos entrar em polêmica aqui em relação à medicina. Mas esse é o objetivo.
Então, o objetivo da igreja é sim ser um hospital de campanha, é sim trazer alento, trazer saúde para os enfermos, e a pior enfermidade é o pecado. Não existe enfermidade que se compare ao pecado. Inclusive nas Escrituras, as enfermidades estão associadas ao pecado. Por exemplo, aquela história do cego de nascença do Evangelho de São João. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus, ninguém, nenhum dos dois. Essa cegueira é para manifestar a glória de Deus. Quando Jesus vai curar o paralítico, lembra daquela história? Eu acho o Evangelho fantástico. Jesus, a casa cheia, esses homens chegam com esse paralítico na chega do teto. Você já parou para pensar na cena? Porque o Evangelho é muito conciso. Já parou para pensar na cena? Jesus sentado na casa, cheio de gente. Daqui a pouco começa a cair aquelas coisas do teto. Então, essa cena acabou surgindo para mim no The Chosen, né? Eu acabei assistindo no The Chosen. Não vi isso. Eles replicam essa cena. Aí o Jesus olha... Sempre brinco. Nossa, Senhor me perdoe. Sempre brinco com isso. Jesus olha pro alto. Que diabo é isso? Mas aí começa a descer, abre-se a telha, e começa a descer aquele homem. Todo mundo assim, que é isso? Da onde surgiu? Que loucura. E desce aquele paralítico. E o evangelista diz, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. O paralítico não foi ali para ter os pecados perdoados. Ele foi ali para ser curado. São duas coisas diferentes. E veja, repito, vendo a fé daqueles homens. Quem eram os homens? Não sei se o paralítico estava entre eles. Mas os 4 homens, eu suponho que eram 4, mas os homens que levaram o paralítico, eles tinham fé. Tinham fé e não se deixaram vencer. Aqui está o segredo da santidade. Sim, como o pai da menina, né, que se deu por morta, né? Numa outra passagem como da Bíblia. A menina, filha de Jairo, né? Isso. Como a mulher cananeia. Jesus dá licença, paraibano tem um jeito muito expressivo de falar, Jesus dá um coice na mulher. Jesus diz, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Jesus, aspas, chama a mulher de cadela. Ou seja, por que Jesus... Mas que Jesus grosseiro? Não tem nada de grosseiro. Jesus joga verde para colher maduro. A mulher não se deixa vencer. E aí fala nem das quando migalhas. É desprezada, ela fala justamente das migalhas. migalhas. Ou seja, ela insiste. Ela insiste. Ela se atreve. E Jesus cura a filha, que era possuída por um demônio. Jesus gosta dos atrevidos, né? Ele gosta dos atrevidos, ele gosta. Tem uma outra passagem que eu acho muito engraçada. Jesus, chega o cego para Jesus e diz assim, aí Jesus olha para ele e diz, o que é que você quer? Como é que eu quero? Como é que eu quero? Eu quero 1 quilo de acém. Não. É evidente, Senhor, que eu quero ver. Por que Jesus faz essa pergunta? Mas Jesus não entende que o cego quer ver, que o coxo quer andar, que o mudo quer falar? Jesus quer que a gente verbalize. Jesus quer que a gente peça. Jesus quer que a gente reze. Jesus sabe o que nós precisamos. Aquele problema que a gente tem, Jesus conhece. Jesus sabe exatamente as nossas necessidades. E Ele quer responder a cada uma delas. Cuidado, porque muitas vezes Jesus responde com o silêncio. Sim. Eu peço, e Jesus não responde. Já respondeu, minha filha. Essa é a resposta. Já respondeu. Ou seja, porque aquilo não é para a sua salvação. Não é porque eu peço que Deus vai me dar. Sim, né? E tantas vezes na nossa vida, quando a gente percebe que, sei lá, alguma coisa não deu certo, não é? Como isso não é providência divina, né? Que não era para ser, ele estava ali em todo momento, né? Ele, sua milícia celeste, né? Com a intercessão dos santos, evitando você de sair do trilho. Aquilo que a gente brinca, né? É livramento. É livramento. É livramento. Deus livra a gente, né? Sim. Muito bem. Agora, assim, mais encaminhando, infelizmente, o Padre Tiago talvez tenha que voltar, porque tem muita coisa para conversar e o podcast já está meio que acabando. Mas eu precisava muito falar desse tema, que é um tema recente, da França, né? Da promulgação, da inclusão do aborto na França, padre. E que, assim, foi celebradíssimo, né? Pelas pessoas. A gente viu as pessoas ali festejando a inclusão do aborto na Constituição, que era algo que já tinha como lei. O que dizer dessa cultura da morte, que celebra a morte,
Ainda mais num local, né, assim, tão simbólico, né? A França, palco da Revolução Francesa, palco da Revolução dos Ideais, né? De igualdade, liberdade e fraternidade. O que o senhor tem a me dizer, de novo, aí, provocando de uma maneira forte, essa influência da Revolução Francesa que a gente enxerga até hoje, né? Os frutos da Revolução Francesa chegando até hoje na França e no mundo ocidental, porque, né, o aborto é algo que tem sido, é pauta, né? É uma pauta muito atual. Nós falávamos há pouco de uma geração que mantém os olhares para baixo, de uma geração que olha para o seu mundo, para o seu prazer, para os seus interesses, para o seu umbigo, em suma. Né? E o aborto ele é exatamente isso. São os meus interesses, o meu bem-estar, ou aquilo que eu considero ser meu bem-estar, acima dos interesses do bem-estar de uma vida não nascida. De uma criança que não teve, ou pode não ter, o direito de vir a este mundo. Como eu disse, todos nós, falava até do cabelo que a gente pinta e tal, todos nós temos desejo de viver. E não é de viver pouco, é de viver bem e viver muito. A gente quer se perpetuar, a gente evita a morte, a nossa. A nossa. A nossa. Mas se a morte de outro, sobretudo de um... É difícil conceber e é difícil não falar de modo muito passional, muito aguerrido sobre esse tema, quando você considera quem é o objeto, quem é que recebe a sentença de morte. Sim. Porque é uma sentença de morte dada a um inocente. A um inocente que não pode... Que não pode sequer se defender. Sim. Que não pode abrir a boca em própria defesa. Sim, é o e que grito muitas surdo, vezes, né? E que muitas vezes não tem quem o defenda. Se critica a igreja pela sua moral sexual, pelas proibições que a igreja tem em relação a pílula do dia seguinte, contraceptivos em geral, preservativo, etc. Critica-se a igreja porque defende ainda que a união, né, a união conjugal é entre um homem e uma mulher, porque a igreja ainda perpetua, é a única instituição que ainda fala de um amor para a vida toda. A única. Ninguém mais fala de amor para a vida toda. As nossas novelas, né, que são, lamentavelmente no Brasil, o brasileiro quase que seguia como um roteiro de novela. As novelas, toda novela é pautada em traição, em infidelidade, na destruição do matrimônio. Isso é uma coisa tão evidente quanto a matemática mais simples, 2 e 2 igual a 4. Sim. Não existe novela que endosse uma vida. Você pode prestar atenção. Os protagonistas da novela sempre saem de um casamento para viver um grande amor. Né? E aí você endossa aquele comportamento. Então a igreja que é criticada por esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento corretíssimo, né? Porque defende aquilo que é mais essencial, a família. Sim. A igreja que é célula criticada, da sociedade, né? a igreja que é batida, combatida por causa disso, é a igreja que acolhe em orfanatos, em casas de acolhimento, não só as crianças, mas as mães. Quantos projetos tem por aí de acolhimento de mães que pensavam em abortar? E quantas mães são agradecidas à igreja? E eu digo como padre que atende confissões, não há uma mulher que eu tenha atendido em confissão e que tenha mencionado um aborto que não tenha chorado. Que não tenha se recordado, que não se recorde, por mais que tenha, às vezes já se confessou várias vezes disso, mas o remorso é tão grande de ter matado a vida do seu filho. Que toda vez que vai se confessar... Toda a confissão que vai fazer se lembra daquilo. Por mais que Deus já tenha perdoado o pecado na primeira confissão, mas é uma chaga de tal modo presente no coração da mulher. Que se carrega para a vida inteira. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Sim. Como é uma das chagas, eu diria, mais difíceis de cicatrizar, é essa. Sim. Então, quando você tem uma mulher, sobretudo uma mulher, que comemora e defende que o direito, aspas, nem aspas, eu não sei nem como é que usa para isso, que não é direito. Quando uma mulher comemora e celebra o fato de que um país que outrora foi chamado de a filha primogênita da igreja, Sim. ponha na Constituição que a mulher pode abortar, ou seja, que é lícito matar a vida inocente, para um homem isso é uma vergonha.
Para uma mulher, eu não tenho palavras para descrever. Sim. O que é que isso representa? Qual é o nível de perda do sentido da vida para uma mulher dessa natureza? Exato. Qual é o limite? Se uma pessoa pode matar o filho das suas entranhas, qual é o limite? Onde está o limite? O que é que falta? Olha, nós dizíamos há pouco, né, que é uma geração que vive de um modo um pouco animalesco. Eu ouso dizer que nem todos os animais. Nem todos os animais. Porque mesmo entre os animais, claro, nós sabemos que né, a mãe, cachorro, pode comer o filhotinho, mas existe um senso de proteção que é próprio da maternidade. Sim. Que mesmo entre os animais irracionais... Existe. Está ali. Existe, inclusive, em relação a outras espécies. Nós temos relatos de uma vaca que alimentou um filhote de leopardo, de um gato, desses gatos do mato, os gatos grandes, e o gato, que seria predador da vaca, vinha ficar com ela, depois que ele cresceu, voltava e ficava e se afagava junto a ela. Ou seja, o instinto materno está ali nos animais. Mesmo entre outras espécies. E nós, que somos racionais, aqui eu abro um parênteses, né? Porque uma pessoa dessa não é racional. Não. Então, e cadê a liberdade, igualdade e fraternidade disso? Mas se fere os meus interesses, não tem igualdade, liberdade e fraternidade. Então. São três grandes falácias. Era um lema da Revolução Francesa, 1789, né, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Tá bom, é bom de memória, hein, padre? Costumo ser. É a queda do grande rei da França, Luís XVI, e sua rainha São Maria Luís, Antonieta. né? São Luís era o outro, era o Luís IX. Ah, tá, ok. Luís XVI era o da Revolução, que era um mártir, morreu como um mártir. Você pode até criticar determinadas posições políticas, de atitudes do rei, tudo bem. Mas daí é você guilhotinar a família. Sim. É como o czar da Rússia, o comunismo em 1917. Sim. A destruição da família imperial russa. Não espera. As crianças, né, assassinadas. Não, e depois com tiros e golpes de baioneta. O que é que o Tsarevich, que era o herdeiro do trono, o que é que aquele menino, que era frágil de saúde, o que é que aquele menino representava de ameaça para... Sim. Mas a mentalidade irracional, a mentalidade revolucionária, ela não quer saber disso. É a eliminação... É a destruição completa. De acordo com a ideologia. Sim. Porque a ideologia é eu, olhar para baixo, meu universo, o meu interesse. Então... E o quanto que as ideologias estão destruindo, né, as sociedades. E é uma sociedade que, não tendo um olhar elevado, não levantando o olhar para Deus, esquecendo-se de Deus, o fato de você esquecer de Deus não implica que Deus vai passar a mão na sua cabeça. O castigo, porque isso é uma coisa muito séria, Deus castiga. Nós não chamamos Deus de pai. Qualquer pai é um péssimo pai se não castigar o filho. Castigar é uma coisa, né? Abusar da criança e quebrar o filho na porrada são coisas diferentes. Eu sou da geração que apanhou. Apanhei. E sofro de um problema muito sério, de um trauma muito grande, que é vergonha na cara. Chama-se vergonha na cara. É um trauma muito grande, mas eu tenho. E gerações têm também. E você deve ter também, suponho que deve ter. Eu ganhei vergonha na cara. Pois é. Também, de presente. Pois é. Todos nós. É uma coisa muito grave. Deus castiga, mas Deus castiga porque ama. A pessoa que não castiga o filho, ela não ama o filho. Sim. Não entende o que é amor. Não entende que eu preciso corrigir o meu filho. Eu não posso deixar ele quebrar a casa. Não, tá tudo bem, meu príncipe, meu rei, tesouro. É o que mais a gente está vendo, padre. As famílias sem limite, né? Não há limites para os filhos. Se não há limites na família, não há limites na sociedade. Sim. E é esse o grande... Quem que forma a sociedade se não a família? E qual o interesse, né? Que forças essas do mal tão grandes que se interessam tanto em destruir a família, né? Irmã Lúcia mesmo, em uma das aparições de Nossa Senhora para ela, falou que eu até anotei aqui, ó, a última batalha de Satanás seria contra a família. E é o que a gente está vendo acontecer. Porque a família é aquilo que de mais essencial Deus colocou no mundo. A família humana, a família cristã,
pai, a mãe e os filhos, que é uma família monárquica. O pai é o rei, a mãe é a rainha e os filhos são os herdeiros, né? É uma família real, uma pequena família real. A família cristã, ela é aquilo que Deus colocou neste mundo para perpetuar a sua aliança. Por isso que a educação cristã, ela não é da igreja. Sim, ela é da igreja enquanto os princípios Cristo instituiu a igreja. Mas essa educação cristã não acontece na paróquia, na catequese, na escola. Não. Se você não educar na sua casa, seu filho não será educado na escola. Não Ora, vai, não conte com a escola você pra isso. educa em casa, o seu filho é deseducado na escola. Sim. Aquilo que você ensina de virtude e de valor na sua casa, a escola vai destruir, vai Muitas procurar vezes destruir. você precisa desfazer o que a escola faz. O que é lamentável. O que é lamentável. Eu lido com famílias, aqui em Mogi eu acompanho a comunidade de Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, todas assim, abertas à vida, né? Muitos filhos, os filhos se educando. Aquele ideal cristão primitivo, né? Vede como se amam, é muito presente na comunidade, é uma coisa fantástica. Até recomendo a conhecer bem a comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E eu vejo exatamente isso. Como é importante a educação no berço. Sim. E são famílias que se converteram enquanto famílias. Não era um pai virtuoso que se uniu a uma mulher virtuosa e formou uma família virtuosa. Era um pai desgraçado, era um homem desgraçado que se uniu a uma mulher desgraçada, começou uma família desgraçada, no sentido que, né, sem valores, e foram se convertendo e foram se emendando. Ou seja, o pau que nasce torto se endireita sim, se apruma. Né? Então, e nós vemos na igreja, nós padres, né, vemos isso com muita esperança. Sim, isso e é uma alegria para um padre. Deve ser mesmo. A gente se alegra muito quando vê, né, as famílias numerosas e esse movimento também tomando conta de redes sociais, né, dos meios de comunicação, aos pouquinhos também ocupando espaços, né, para espalhar, né, a palavra, espalhar através dos exemplos de virtude, porque não é possível a gente só ter exemplo ruim por aí, não é, padre? Pelo contrário. E hoje nós podemos contar com muitos bons exemplos por aí. E assim, a gente louva a Deus por isso, né? A gente louva a Deus então, por isso. Mais uma vez, o convite e o apelo da igreja, né? Para que a gente pegue firme quando o assunto é santidade. É isso aí. A gente tem muita ocupação na vida. Tem trabalho, tem escola, tem a própria família. E a gente deixa de lado aquilo que é essencial. O nosso tempo. O nosso tempo. Quanto do nosso tempo nós dedicamos a Deus? A gente vai a uma missa, o padre Paulo Ricardo fez uma homilia esses tempos e foi muito engraçada a reação de uma mulher na plateia, na assembleia. O padre Paulo Ricardo comentando, você acha que só de ir à missa você está com o seu lugar garantido no céu, você vai para o inferno. Ou seja, porque santidade é muito mais do que frequentar missa. Santidade é um estilo de vida. Né? Eu sempre falo isso na minha paróquia, que a gente vai para a missa no domingo, a gente põe essa roupa de cristão, você põe essa máscara de cristão, a gente não tira nem em casa, cruzou a igreja, a gente já puxa a roupa de cristão. E vive o resto da semana como se Deus não existisse. E é isso mesmo. E aí eu pergunto, mas custa tanto assim ser cristão? Cumprir os mandamentos. Eu falava há pouco, talvez não tenha terminado o raciocínio. Se eu vivo os mandamentos, se eu cumpro os mandamentos, se eu procuro ser um homem virtuoso, e eu morrer e descobrir que Deus não existia, eu não terei perdido nada, porque eu vivi bem. Sim. Mas e se eu não cumpro os mandamentos? E na hora da morte eu descubro que Deus existe. E leva uma vida repleta de vícios, né, desregrada. Completamente desregrada. Sim. E na hora da morte eu descubro que Deus existe, eu terei perdido tudo. Sim. E de nada adiantou. Quer ver um exemplo simples? A gente passa no sexta-feira à noite, sábado à noite, os barzinhos cheios de jovens. Sabe Deus como estão andando naquela noite, né? De bebida, de droga, de sexo desenfreado. Ou seja, no outro dia, você não aproveitou a música, você não aproveitou a roda de conversa, você não foi capaz de estabelecer um relacionamento com a moça, com o rapaz, de quem você gostava, você foi direto para os finalmente. Ou seja, você não criou. Um e aqui vínculo. vai ficar o que daquilo? Sim. Aquela noite serviu de quê para você? Sim. Acho que um acúmulo de uma vida assim deve gerar, no final, um sentimento muito grande de vazio,
né? Um vazio muito grande, porque nada disso nos preenche E esse plenamente. vazio tem causado grandes perdas no mundo. Sim. Grandes perdas no mundo. É. Né? Por exemplo, a quantidade de suicídios. Sim, era um dos temas daqui do podcast. Um sociólogo, inclusive, um sociólogo da esquerda, o Emily Durkheim, o próprio padre Paulo Ricardo menciona ele, que entre o final do século XIX e início do século XX, ele aponta nos estudos dele sobre suicídio, né, que as pessoas com laços familiares fracos ou inexistentes e sem religião, sem uma fé, são as mais propensas a cometer suicídio, né? Sem religião. Vou chamar atenção para isso, já que eu sou padre, vou chamar atenção para esse elemento. Claro, a família, tudo aquilo que nós estamos falando até aqui. Mas a questão da religião, né? De ser firme na religião. Porque não pode aquilo que você falou da sua família, e que era verdade em relação à minha, uma família de religiosidade superficial. Eu sou católico. Conheço os mandamentos? Faço isso na paróquia. Faço isso na paróquia. Antes de viver, eu dou sempre esse exemplo, né? Sei quais são. Pergunto, vocês conhecem, quem aqui dirige? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo não, que não dirige, então não levanta. Mas todo mundo levanta a mão. Vocês conhecem as leis de trânsito? Sim. Porque todo mundo vai concordar comigo que não dá para você estar dirigindo o carro na autoestrada, viu uma placa, você encosta, põe no acostamento, puxa o livro do Detran. Para consultar. O trânsito não flui. Sim. O trânsito não flui. Então, você precisa conhecer de cor, de coração, conhecer realmente aquelas leis de trânsito. A vida espiritual é a mesma coisa. Né? Faça o exercício. Você sabe os 10 mandamentos? E aí? Você conhece os 5 mandamentos da igreja? Só isso. Não vou falar de virtude, não vou falar do credo. Esses 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Você conhece, saberia dizer de cor todos eles? Se eu não conheço os mandamentos, como que eu vou cumprir? Tem a história famosa de Dom Pedro II, a gente o imperador. não ama também aquilo que a gente não conhece, né? O imperador Dom Pedro II, ele tinha por costume sabatinar os jovens advogados, né, que saíam da faculdade. E um dia apareceu um advogado para ele sabatinar, era a praxe. Você formava-se, ia ao imperador para ser sabatinado. Dom Pedro II foi o governante mais culto que esse país já viu. Foi um homem assim cuja biografia merece ser muito bem estudada. E como ele saiu do Brasil, né, foi terrível. Uma vergonha, o golpe de 1889. Expulso, né, do Brasil, enfim. E aí chegou esse rapaz lá e Dom Pedro olhou para ele e perguntou, cofiou a barba, perguntou, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? O advogado foi pego pro advogado. Foi pego de surpresa, esperava qualquer coisa, né? De qualquer tipo. Sim, me fala uma do lei, universo um da código, lei, né? Sim. O rapaz sambou para lá, sambou para cá. Eu não sei. O imperador olhou para ele e disse: de que ele adianta conhecer a lei dos homens e desconhecer a lei de Deus? Caramba, hein? Foi um baldão de água gelada. Eu tinha caído duro no negócio desse, né? Petrificado. Mas não é verdade? É verdade. Se eu não conheço, como é que eu vivo? Como é que eu amo? Não, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. É isso. Então, quando Durkheim fala sobre religião, não basta ter religião. Tem que você ser realmente religioso. Sobretudo, a fé católica. Ser católico é muito mais profundo do que dizer-se no dia do censo. Sim. É muito mais do que frequentar a missa. Eu sou católico, vou à missa todo domingo. É muito mais, é viver. Ser católico é um estilo de vida. O ser católico está na hora que você está fazendo a sua cama de manhã, lavando a louça. E a fé católica, ela incide em todas as esferas da vida. Da educação dos filhos, das opções econômicas. Sim. Dou sempre esse exemplo. Né? Até das opções de lazer, entretenimento, padre. Tudo isso acaba mudando conforme a gente vai ingressando no mundo, né? Nesse mundo, nesse universo católico. Você sabe que cobrar juros... Tem coisas que não servem mais para você, né? Você sabe que a usura é pecado, né? Cobrar juros é uma coisa pecaminosa. Claro, quando você entra no universo da economia, né? No universo bancário, por exemplo, financeiro, isso é uma realidade. Você não tem como escapar dessa malha de usura. Mas, por exemplo,
Tá bom, no universo financeiro tem cobrança de juros. Se você tem, eu estou para reformar minha paróquia. Você tem aí 50 mil reais para me emprestar. Se você tiver, você já me avisa, no final do podcast a gente já conversa. 50 mil reais para me emprestar. Ah, eu preciso de 50 mil reais. Você, como cristã, deve emprestar a mim, que sou cristão, sem usura. Porque se você pode dar, certamente, se você vai emprestar 50 mil, você não tem só 50 mil. Você não vai raspar o tacho para me emprestar. Ou você tem mais. Você tem uma reserva que pode tirar aquela ali para depois eu ir pagando. E eu, se eu estou pedindo, é porque eu estou precisando. Você não tem o direito, isso é imoral, de levar vantagem em cima da minha necessidade, sendo que você não está precisando, passando necessidade. Você tem aquilo ali, aspas, de sobra. Se tiver, repito, me avise no final do podcast. Mas veja, percebe? Isso é uma opção com base na religião. Sim. O fato de você me emprestar sem usura Sim. é baseado na sua religião. Não. E até o lastro que a gente acaba tendo, né, no nosso trabalho, né? Se a gente faz um trabalho de forma honesta, seguindo os valores, com credibilidade, se a gente tem credibilidade naquilo que a gente faz, também tem a ver com a nossa fé, com os nossos princípios, né? Eu tenho boa memória, mas às vezes ela falha. Não sei se foi Pascal que disse que ninguém se arrepende, não se viu falar de alguém que no leito de morte tenha se arrependido de ser católico. De ser católico. Né? Então, fica o convite, mais que o convite, um desafio. Um desafio. De viver uma vida virtuosa. E é um desafio. É um desafio, porque vai exigir muito de você. Né? O ser virtuoso dá trabalho, ao contrário de você levar uma vida de vícios. Já percebeu quanto tempo leva para construir um prédio e quanto tempo leva para destruí-lo? Não, destruir é muito mais fácil. Segundos. Sim. Com uma boa dinamite, em segundos o prédio vem abaixo. Assim é com a família. Construir a família, o tempo que você levou conhecendo a sua esposa, aquela sua namorada, namorando, noivando, conhecendo, mas é isso, não é? Ou seja, gasto de energia, de sentimento, de tanta coisa. De tempo. Casamento, de tempo, a vida, criou os filhos. Construindo a família. Para destruir, basta uma noite. É verdade, padre. Educação dos filhos. O nosso esforço para educar os filhos no caminho da retidão. Né? Basta uma aula na escola. Sim. A paróquia. Um vídeo no TikTok, né? A paróquia. O tempo que a gente tem, eu na minha, né, gastando para educar os fiéis na fé, na religião, né, na retidão do catolicismo. Basta um padre com a ideia doida vir celebrar um dia na minha paróquia, desmonta tudo. Então, construir é sempre mais difícil. É verdade. Destruir é sempre mais fácil. Então, nosso Senhor nos disse com toda clareza que o céu é possível e Ele abriu o céu para nós, mas não disse que seria fácil. Né? A porta é estreita. Bem estreita. Portanto, façam dieta para passar na porta estreita. Tá vendo? Tá fazendo jejum para passar na porta estreita. Bom, agora encaminhando para o final, a gente vai assistir um vídeo que é lá do perfil do Unipaz. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí o padre vai comentar na sequência. Vamos lá, meninos. Santo Agostinho foi um dos maiores filósofos do Império Romano. Ele falou que com a perda dos valores morais, pessoas pararam de ter filhos, pararam de valorizar aquilo que era espiritual e começaram a focar simplesmente no que era material. Poucas pessoas sabem que ele escreveu sobre música, teoria da linguagem, que ele tem uma refutação do relativismo, com a crise de costumes que o Império Romano ia cair. Então ele prepara um grande plano, preservar a cultura, proteger a música, proteger os grandes livros, e esse plano ajudou a semear toda a cultura e o renascimento que aconteceram na Idade Média. Hoje, boa parte dos livros que nós temos só existem por causa dos monges copistas, de pessoas que seguiram o exemplo de Santo Agostinho e trouxeram a cultura clássica para os dias atuais. Então, para conhecer melhor sobre educação clássica de Santo Agostinho, não percam a aula especial que nós vamos fazer em homenagem à Semana Santa sobre Santo Agostinho. Muito bom. O Guilherme Freire, né? É um homem fantástico. Um homem fantástico. Um rapaz jovem, né? E muito capaz, extremamente capaz. É interessante como nossos padres, a gente se prepara para o sacerdócio, se prepara para a vida religiosa, mas a gente continua, né, aprendendo. E é tão bonito aprender dos jovens. Sim. Não é que ele seja também muito mais jovem do que eu, mas a gente aprende, isso é muito bonito. Ele fala de Santo Agostinho nesse vídeo, né? Uma aula
que vai dar sobre Santo Agostinho Na agora. verdade, a aula já está no YouTube. Já está no Quem YouTube. quiser procurar vai encontrar. De fato, Santo Agostinho foi uma figura muito importante na história da igreja, chamado de o Doutor da Graça. E ele faz parte daquele grupo de fiéis, eu mencionei Santa Maria Egipcíaca, que tinha uma vida desregrada. Sim, que horas que ele chegou lá para receber? Você chegou cedo, lembra na parábola? Ele chegou tarde. Ele chegou tarde, né? Ele chegou tarde. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Inclusive, tá aqui, Confissões. Recomendo. É a dica cultural já emendando. Conheço um sem número de pessoas que se converteram para uma vida virtuosa lendo Confissões. Esse livro é, de fato, um divisor de águas para muita gente. É mesmo. Um livro extraordinário. Porque a vida de Santo Agostinho foi uma vida muito desregrada até um certo ponto, né? Ele, assim... Ele se entregou aos prazeres da carne, à balada, né? Na época, né? Se a gente for falar. Era baladeiro. Ele era baladeiro. Comparando, né? Ele era baladeiro. Pegador e baladeiro, né? Pegador e baladeiro. Isso. E na vida de Agostinho, duas coisas importantes. Duas figuras de proa na vida dele. A mãe, Mônica. Santa Mônica. A família. E Santo Ambrósio, o bispo. De Milão. A igreja. Né? Santo Ambrósio, que inclusive, quando batiza Santo Agostinho, segundo a tradição, os dois prorrompem no que foi considerado agora o Te Deum. O Te Deum que a gente canta no fim do ano, o hino de ação de graças da igreja, foi do batismo de Santo Agostinho. Isso os dois eu não sabia. Os dois que compuseram, naquele momento, prorromperam em ação de graças a Deus e ficou esse hino Te Deum. Podem procurar depois, a letra é muito bonita, Te Deum Laudamus, né? O hino de ação de graças da igreja. Eu conheço o Te Deum, mas eu não sabia a origem dele. Então, duas figuras interessantes. Aquilo que a gente estava comentando aqui, né? A importância da família e a importância da igreja. Ele é um grande exemplo disso. Não fossem as lágrimas da mãe e a eloquência de Ambrósio, por isso que é importante ter uma família católica. Sim. Nós não sabemos o destino dos nossos filhos. Nós educamos nossos filhos agora. Quando eles forem maiores de idade, chega uma hora em que os filhos escapam das nossas mãos. Sim. E como que a gente continua a ajudar? Pelas orações. Por isso que é importante plantar agora as sementes que nós queremos colher mais tarde. Né? E a igreja. Por isso que é importante que a igreja seja anunciadora da verdade. Da verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade para nós não é um conjunto de filosofias, nem um catecismo, nem um conjunto de doutrinas teológicas. A verdade é uma pessoa. Aquele catecismo, aquele conjunto de doutrinas teológicas é a expressão de uma pessoa, de Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Portanto, anunciar Jesus Cristo. E falou aqui do plano de Santo Agostinho, né? É muito... Ele viveu na época conseguiu resumir, exato, na queda do Império Romano, né? Uma transição muito grande. Sim. Como nós vivemos também. Estamos vivendo a queda do Império Romano moderna, né? Pois é. E ele falou da preservação. É uma palavra que o Guilherme mencionou várias vezes, preservação da cultura, da música, dos valores, da arte. Você pega a questão da arte agora, né? Senhor amado, porque... Senhor amado. É cada coisa... É banana na parede, a gente já falou sobre isso no podcast, assim, banana com uma fita isolante, é arte. Aquele vídeo perturbador daquele homem que... Uma plateia assistindo, aquele homem empilhados, vários baldes com areia, ele puxa o balde e vai caindo... O balde cai e as pessoas aplaudem. Mas que isso? Exato. Aí Michelangelo, que pintou a Capela Sistina... O que Michelangelo falaria fica com aquela cara de palhaço do WhatsApp, sabe? Sim. Igual o gatinho do Instagram. Sim. Para dizer, é importante preservar aquilo que é realmente belo. Bom, belo e verdadeiro. Dou sempre esse exemplo. Lá na Faria Lima, ali em São Paulo, tem aqueles arranha-céus... que são caixas de vidro para matar passarinho, né? Pavorosos. Os prédios medonhos. Muitos condomínios residenciais são assim. Horrorosos. Agora, as casas viraram caixas de vidro. As igrejas viraram caixas. As igrejas viraram caixas de vidro, é verdade. É lamentável. É lamentável. Quem, daqui a 100 anos, vai fazer uma viagem para visitar a Faria Lima? Enquanto isso... a sede de São Paulo, aquele prédio maravilhoso, o antigo Banespa, agora Farol Santander. Farol Santander. Pra gente que é de São Paulo, a gente que é de São Paulo. A gente fala que é o sempre Banespa. O Banespão, né? Ou seja, a arte é sempre arte.
A arte né? é sempre arte. Hoje nós estamos ouvindo, até hoje nós escutamos coisas que Mozart compôs. Mozart foi um artista, é interessante como a providência ela suscita essas coisas, né? Mozart aos 12 anos compôs um Veni Sancte Spiritus, que é uma coisa fabulosa. Meu Deus, eu aos 12 anos, quem era eu aos 12 anos? Sim. Quem éramos nós aos 12 Nada. anos? Nada. Nada. O sujeito compunha, rapaz. Sim. Né? Olha o tanto que a gente perdeu. Michelangelo, com 24 anos, esculpiu a Pietà. Uma obra que as pessoas vão ao Vaticano para olhar para aquela obra de arte. Para contemplar. Para contemplar aquela que é fabulosa. Sim. A única obra de arte que Michelangelo assinou. Porque ele era muito jovem e acharam que era de outro artista. Ele foi de noite e escreveu, esculpiu, né? A Virgem tem uma faixa assim no peito, esculpiu, feita por Michelangelo Buonarroti de Florença. A única obra que ele assinou, por causa disso. Então, a arte é sempre arte, né? A música. Quem daqui a 100 anos vai escutar esses funks que a gente escuta hoje? MC Essa porcaria. Pipoquinha. Não vai. Olha o nome do sujeito, MC Pipoquinha. É uma sujeita. Ah, tá, É do desculpa. sexo feminino. Ah, tá. É sujeita ou é sujeitê? Eu não sei. Bom, não vamos entrar aqui também nessa questão, mas tudo bem. Mas pelo olhar, pelo que os meus olhos veem, é uma sujeita. Pois é. Então, assim, preservar isso é fundamental. Sobretudo, repito, porque nós estamos aqui na reunião de pais. Sim. Preservar isso para os nossos filhos. Exato. E aqui nós temos que tomar cuidado. Muita atenção. O que é que os nossos filhos consomem como produto? Gostaria então, já emenda, padre. Deixa aqui o seu recado. Que conselho que o senhor dá para os jovens e para as famílias cristãs, né? Os cristãos que estão aí te ouvindo, ou os não cristãos também, as pessoas que estão buscando algum tipo de conselho para viver aí, para sobreviver a esse mundo. Eu diria almejar a vida eterna. Eu diria que nós temos que viver equilíbrio. Eu sempre comento isso e o pessoal acha muita graça. As pessoas talvez pensem que um padre ele só escuta canto gregoriano. Não. Não é bem assim, né? Não. Eu sou muito eclético. Eu vou do frevo, passo pelo samba, como bom nordestino, adoro forró, escuto música clássica, escuto canto gregoriano. Ou seja, existe um universo, a cultura e a beleza elas não estão circunscritas ao universo religioso. Claro que o universo religioso deve também ser belo, como pode também ser feio. Nós temos exemplos de péssima música sacra, péssima música religiosa. Sim. Hoje em dia se consome, né, música de baixa qualidade nas igrejas. Mas procurar, isso aqui com muita seriedade, procurar que também a vida cultural ela seja permeada por esses três aspectos: a beleza, a bondade e a verdade. Aquilo que é verdadeiro sempre será bom e belo. Não pode ser verdadeiro e não ser bom. Não tem como. Não pode ser bom e não ser belo. Não pode ser belo e não ser verdadeiro. Então essas três realidades se combinam. Então, nas escolhas que nós fazemos, da roupa que nós usamos, parece uma coisa boba, mas da roupa que nós usamos nós passamos uma mensagem. E os pais, sobretudo, cada decisão que é tomada dentro do lar, ela passa uma mensagem para as crianças. Sim. Que pode ser positiva e pode ser negativa. Então, existe uma grande responsabilidade a respeito que incumbe aos pais de transmitir aos filhos. Não se trata de criar as crianças dentro de bolhas também, né? Porque eu conheço... Claro que não, aí também não. Porque a gente está neste mundo, né? Você Não dá pra precisa... gente viver este mundo fingindo que a gente não está aqui, né? Perfeito. Mas é a família que tem que franquear às crianças, aos adolescentes, este mundo devagar. Mas um mundo que seja belo, um mundo que vale a pena viver. Sim. Um mundo que me eleve, um mundo que me tire o olhar de baixo das coisas inferiores. E faça eu olhar para cima. Mesmo na cultura não religiosa. Claro, sim. Mesmo na não religiosa. Por exemplo, né? Tem uma música que eu acho muito bonita. Acho que não sei se é de altura do Pixinguinha, mas ele tá ligado a ele. Rosa. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Divina e graciosa, estátua majestosa. Muito bonito. Sim. De uma poesia. Ou seja, o modo como aquele homem... mesmo dele, né? O meu avô se tu soubesses como eu pra sou mim. tão carinhoso. Ele cantava quando era pequena. Ou seja, são valores, são coisas, o modo como se concebe a mulher. Divina e graciosa. Divina e graciosa. Estátua majestosa. E as músicas hoje que cantam da mulherada? Divina e graciosa. De modo algum. De Nossa modo Senhora. algum,
E as mulheres aplaudem e dançam. Acham bacana. E dançam aquilo. E reclamam se alguém assedia elas. Pois é. É muita incoerência, Contradição, né? né? É muita incoerência. Temos que levar como família, realmente, essa mensagem de coerência, né? De coerência entre o bom, o belo e o verdadeiro. E saber que sozinhos a gente não consegue. A gente precisa da graça divina para nos orientar. Não é mesmo, padre? Perfeitamente. Bom, agora a gente está terminando mesmo. No final, a gente faz uma chamada oral. É reunião de pais, mas fica parecendo que é sala de aula. Eu vou te falar uma frase e você me retorna com uma frase curta de volta. Tá bom? Tá bom. Vamos ver. Você não estava esperando por isso, não? Né? Vamos lá. Uma nota alta. Uma nota alta? Uma nota alta. Você dá uma nota alta para o quê? Para quem? Para o Papa Bento XVI. Ok. Uma nota baixa. Para o Leonardo Boff. O que precisa... Falamos, hein? O que precisa ir para a recuperação? A sociedade, a família. E uma lição de casa? Procurar a virtude. E viver a virtude. Muito bem. As pessoas te encontram como, hein, padre? Nas redes sociais. No Instagram, @PE Tiago Fragoso, com TH. Tiago com Tudo TH. junto, sem Tudo ponto. junto. PE Tiago Fragoso, TH. E se quiser Fragoso ir com S. Fragoso com S, né? E a missa... Ir à missa na paróquia Santa Cruz, aqui em Mogi das Cruzes, na entrada de Mogi, bem facinho. Quando você desce a serra, dá de cara com a paróquia. E as missas lá são no domingo, às 9h30 da manhã. Às 11h30 tem a missa tridentina, a missa em latim. E às 19h30, uma das últimas missas da cidade, também tem lá. E de segunda a sábado, a missa é 7h da manhã. Muito bem. Então, tá aqui o recado do padre. Eu agradeço profundamente a sua presença, ter doado, né, uma parte do seu tempo. É um presente a gente doar o nosso tempo para as pessoas, né? E eu espero que esse podcast, que essa nossa conversa atinja muitas pessoas. Para quem ainda não conhece a gente, entra, curte, compartilha, manda, encaminha essa conversa para as famílias que você gostaria que ouvissem. E a gente espera você na próxima reunião. Muito obrigada. Tchau.